Algumas crianças aprendem cedo demais que ser diferente pode ser perigoso. Não porque fizeram algo ruim, não porque machucaram alguém, mas porque o mundo às vezes olha para aquilo que não entende e decide transformar em alvo. Até o final desse vídeo, eu vou te provar que você não precisa ser diferente para necessariamente ser amado. Vamos falar de Satoru Tendou. Ele nunca foi apenas um personagem estranho de Haikyuu. Ele é o retrato de milhares de pessoas que cresceram tentando esconder partes de si mesmas para serem aceitas. Pessoas que aprenderam a rir antes que rissem delas. Pessoas que transformaram dor em personalidade. Pessoas que, no fundo, só queriam ouvir de alguém: você não precisa mudar para merecer amor. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente algo diferente quando olha para o Tendou. Porque por trás daquele sorriso exagerado existe um silêncio que muita gente conhece. Existe uma solidão que não nasce da ausência de pessoas, mas da sensação de nunca conseguir pertencer de verdade. Quando o Tendou era criança, ele não parecia com os outros. Ele agia diferente, falava diferente, pensava diferente. E principalmente ele jogava diferente. E crianças percebem isso rápido. O mundo escolar tem uma crueldade silenciosa que quase ninguém comenta. Porque a infância deveria ser um lugar leve, mas para muitas pessoas foi o primeiro lugar onde aprenderam a vergonha. Vergonha da voz, vergonha do corpo, vergonha do jeito de rir, dos gostos, a vergonha de existir naturalmente. E o mais triste é que ninguém ensina isso diretamente. São os olhares, as risadas baixas, os grupos se afastando, as brincadeiras que não são tão sérias assim. O apelido que parece pequeno, mas que fica preso dentro da cabeça por anos. Tendou cresceu nesse ambiente. Ele percebeu cedo que assustava as pessoas, não porque fosse cruel, mas porque era imprevisível, ele era intenso, ele era diferente. E existe algo que o ser humano teme profundamente, que é aquilo que ele não consegue controlar. Então um garoto que começou a aprender uma das habilidades mais tristes que alguém pode desenvolver, que é esconder a própria dor atrás de um personagem. Porque chega um momento em que pessoas entendem que, se forem elas mesmas completamente, serão rejeitadas. Então elas criam versões aceitáveis de si. Viram o engraçado da sala, o amigo caótico, o estranho divertido, o cara que nunca parece triste, a pessoa que transforma tudo em piada. E quem olha de fora acha que elas são felizes, mas às vezes humor é sobrevivência emocional. Às vezes a pessoa mais barulhenta do ambiente é justamente aquela que mais tem medo do silêncio dentro da própria cabeça. E é isso que torna o Tendou tão humano, porque ele sorri o tempo inteiro, mas o sorriso dele nunca parece completamente leve. Parece um mecanismo, como alguém que passou tanto tempo tentando fazer os outros aceitarem a sua existência que desaprendeu como agir naturalmente. E talvez você conheça essa sensação. Talvez você também tenha sentido que precisava performar uma versão melhor de si para ser amado. Talvez você também tenha voltado da escola em silêncio depois de fingir felicidade o dia inteiro. E talvez você também tenha olhado para as pessoas parecendo tão normais enquanto se perguntava: por que parece tão fácil para eles e tão difícil para mim? Essa é a dor do Tendou. E o mais cruel é que pessoas assim normalmente escutam frases horríveis durante a infância. Você é esquisito, para de agir assim. Ninguém faz isso. Você assusta, você é estranho. E quando uma criança escuta isso, repetidamente, ela começa a acreditar que existe algo errado nela. Não nas atitudes, nela, na essência.
E ninguém sai ileso disso. Porque crescer se sentindo um erro muda a forma que você enxerga o mundo. Você começa a pensar demais antes de falar. Analisa expressões faciais, repara em tom de voz, percebe mudanças mínimas no comportamento das pessoas. E talvez seja exatamente por isso que o Tendou ficou tão bom em prever movimento. O Gas Monster não é só um apelido genial dentro do vôlei, ele funciona como uma metáfora. Tendou passou a vida tentando prever os outros, prevendo rejeições, prevendo olhares, prevendo abandono, prevendo quando alguém iria se afastar dele. Pessoas que cresceram machucadas emocionalmente desenvolvem isso sem perceber. Elas leem ambientes rápido demais. Elas percebem a energia, mudanças, distância, silêncios, porque no fundo viveram tanto tempo tentando evitar dor que transformaram a observação em instinto. E é por isso que o bloqueio do Tendou parece quase sobrenatural. Não é só o talento, é alguém que passou a vida estudando o comportamento humano sem perceber. Enquanto outras crianças aprendiam apenas a brincar, algumas aprenderam a sobreviver emocionalmente. E talvez a parte mais triste de tudo seja que muita gente que assiste Haikyuu nunca percebe o quanto o Tendou queria apenas a conexão, porque ele age como alguém confiante. Mas confiança verdadeira não precisa se esconder atrás de exageros o tempo todo. Existe uma diferença entre ser espontâneo e usar a espontaneidade como armadura. O Tendou ri alto, faz caretas, provoca, grita. Age como se não ligasse para nada. Mas pessoas assim geralmente ligam para tudo. Só aprenderam que demonstrar isso machuca demais. Então preferem parecer indestrutíveis. E talvez seja aqui que Haikyuu acerta de uma forma assustadora. Porque o anime nunca tenta transformar o Tendou em vítima. Ele continua sorrindo, ele continua brincando, ele continua sendo estranho. Mas pela primeira vez na vida, ele encontra um lugar onde isso não é um problema. E esse lugar tem um nome: Shiratorizawa. E principalmente o Shijima. Porque o Shijima nunca tentou mudar o Tendou. E isso parece pequeno, até você entender o peso que existe em ser aceito naturalmente depois de passar a vida inteira se sentindo inadequado. Pessoas que nunca foram rejeitadas por quem são, talvez nunca entendam isso completamente. Mas quem cresceu se sentindo deslocado sabe. Sabe o impacto absurdo que uma única pessoa pode causar simplesmente dizendo: você pode ficar. Sem julgamentos, sem tentar moldar, sem pedir para diminuir a própria intensidade. Só aceitando. Talvez seja por isso que o Tendou se apega tanto ao time. Porque pela primeira vez, ele não precisava esconder completamente quem era. E isso é algo que muita gente passa a vida inteira procurando. Um lugar seguro para existir. Porque o ser humano aguenta muita coisa: fracasso, cansaço, dor, perda. Mas existir em ambientes onde você sente que precisa diminuir a sua essência todos os dias destrói qualquer pessoa lentamente. É como viver segurando a respiração. E talvez alguém que esteja vendo esse vídeo agora saiba exatamente como é isso. Talvez você seja o, entre aspas, estranho do grupo. O que pensa demais, o que sente demais, o que fala diferente, o que nunca conseguiu se encaixar completamente. Talvez você esconda seus gostos para evitar julgamento. Talvez você finja desinteresse para parecer mais normal. E talvez você tenha aprendido a suavizar a sua personalidade para não afastar pessoas. E talvez, sem perceber, você tenha começado a abandonar partes de si mesmo. Essa é a parte mais perigosa da rejeição. Ela não machuca só no momento. Ela faz pessoas acreditarem que precisam se tornar menores
para merecer carinho. E isso cria adultos que não sabem mais quem realmente são. Pessoas que desaprenderam a autenticidade. Pessoas que se observam o tempo inteiro. Pessoas que entram em qualquer ambiente pensando: como eu devo agir aqui? Ao invés de como eu realmente sou. Por isso que o Tendou toca tanta gente. Porque ele representa todos aqueles que cresceram sentindo que eram demais. Demais para os outros, demais para os ambientes, demais para os padrões. Mas existe algo lindo nisso tudo. Porque apesar da dor, o Tendou nunca abandonou completamente a própria essência. E é isso que importa de verdade. Ele continuou estranho, ele continuou intenso, ele continuou emocional. Ele continuou sendo ele, mesmo machucado. E isso exige muita coragem. Porque depois de ser rejeitada, muitas vezes a maioria das pessoas começa a se destruir aos poucos, só para caber em lugares menores. Elas silenciam a própria risada, mudam a forma de falar, escondem interesses, param de demonstrar sentimentos. Tudo para serem aceitas. Mas existe um preço gigantesco em ser amado por uma versão falsa de si mesmo. Porque no fundo sempre fica a dúvida: se eles conhecessem quem eu sou de verdade, ainda ficariam? Talvez o Tendou tenha vivido com essa pergunta durante anos, e talvez muita gente também viva. Só que existe uma verdade dolorosa que ninguém aprende cedo: ser aceito por fingir nunca cura a solidão. Porque a solidão não vem apenas de estar sozinho. Ela vem de sentir que ninguém conhece quem você realmente é. E é por isso que encontrar pessoas que enxergam sua essência muda tudo. O Ushijima não salvou o Tendou com discursos emocionais. Ele fez algo muito mais raro. Ele tratou o Tendou normalmente, sem medo, sem julgamento, sem estranhamento. E talvez seja isso que todo ser humano procure no final. Não aplausos, não fama, não perfeição. Talvez por isso a despedida do Tendou em Haikyuu seja tão melancólica. Porque você percebe que por trás de toda essa brincadeira existiu um garoto que finalmente encontrou um lugar onde podia respirar. E isso dói. Dói porque muita gente nunca encontrou esse lugar. Muita gente continua vivendo como um visitante dentro da própria vida, se policiando, se adaptando, se moldando, tentando desesperadamente não incomodar o mundo. Mas o mundo sempre vai tentar transformar a autenticidade em estranheza, porque pessoas verdadeiras assustam. Elas quebram padrões, elas não seguem scripts. E o mais irônico é que no fim são exatamente essas pessoas que deixam marcas reais nos outros. Ninguém esquece alguém autêntico. E talvez seja por isso que o Tendou continua tão vivo dentro de quem assistiu Haikyuu. Porque ele não parece perfeito. Ele parece humano. Talvez o maior medo de Tendou nunca tenha sido perder partidas. Talvez tenha sido voltar a ser aquele garotinho de infância. O garoto que perdeu cedo demais que o mundo podia ser cruel com quem era diferente. O garoto que aprendeu a sorrir para sobreviver. O garoto que transformou excentricidade em defesa emocional. Mas talvez exista algo bonito nisso tudo também. Porque pessoas como o Tendou costumam desenvolver uma sensibilidade absurda. Quem conhece a dor profundamente normalmente aprende a perceber a dor dos outros também. E talvez seja exatamente por isso que os personagens assim conectam tanto. Eles fazem as pessoas se sentirem vistas. E às vezes tudo que alguém precisa é sentir que não é o erro, por existir da forma que existe. Talvez você tenha passado anos tentando se encaixar. Talvez tenha tentado mudar para agradar pessoas. Talvez tenha se diminuído emocionalmente. E talvez tenha escondido partes lindas da sua personalidade por medo de julgamento. Mas existe uma coisa que o Tendou ensina sem nunca dizer diretamente. O problema nunca foi sentir demais. O problema foi viver em lugares que tratavam sensibilidade como defeito. Porque flores não são estranhas por não crescerem no concreto.
Elas apenas precisam do ambiente certo para florescer. E talvez você também precise. Talvez exista uma versão sua que ainda esteja procurando um lugar seguro para finalmente existir sem medo. Um lugar onde você não precise medir palavras, nem esconder gostos, nem diminuir a sua intensidade. Um lugar onde ser você seja suficiente. E talvez seja isso que torna Satoru Tendou tão inesquecível. Ele representa todas as pessoas que sobreviveram à sensação de não pertencimento, sem deixar a própria alma morrer completamente. E isso é muito mais forte do que qualquer vitória dentro de uma quadra. Porque no fim, algumas pessoas não querem ser extraordinárias. Elas só querem parar de sentir que precisam pedir desculpas por serem quem são. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha, deixa um comentário para ajudar, se inscreve no canal para mais. Eu tenho um livro de poesias, se você se interessar, o link tá aí na descrição e na minha bio. E muito obrigado e até a próxima.